Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer uma receita de chocotone, mas aquele chocotone de verdade, com cacau black. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e aqui essa é uma das últimas aulas de Natal e realmente não podia faltar uma receita de panetone. E esse aqui realmente vai ser chocolate até dizer chega. Estamos aqui com, além da massa levar chocolate, também chocolate para fazer aquelas gotinhas derreter e depois recheio e tudo mais. Então é uma overdose de chocolate. E eu já estou aqui com a esponja pronta. Por quê? Dentro do curso Doce Presente de Natal, eu já tenho uma receita onde eu ensino a fazer exatamente essa esponja. E para você entrar no curso é muito simples. Aqui embaixo na descrição, logo o primeiro link, tem lá o curso Doce Presente de Natal, porque além dessa aula que sai do ar hoje à meia-noite, várias outras aulas, inclusive essa outra receita de panetone também. Então, entra lá e pega essa receita como outros bolos, tem bolo de nozes com maçã, frutas, enfim, tem muito bolo e muita decoração linda. E aí você pode inclusive assistir essas aulas ao longo de todo o ano, tem acesso por um ano e você, claro, pode, por que não, utilizar todas essas técnicas também para outras oportunidades que não só o Natal. Então, dá uma olhadinha lá e se você quiser ter acesso a todas as aulas que eu apresento aqui bem rapidinho, entra no grupo do WhatsApp. O link também está aqui embaixo na descrição. É só olhar lá que fica muito mais fácil. Clicou no link e cai aqui direto. Então, gente, deixa de papo, né? Vamos trabalhar. Vamos começar aqui com a farinha de trigo. Eu tô com 200 gramas de farinha de trigo peneirada. Então, eu vou jogar aqui na bancada. Joga tudo, essa bancada, por favor, bem limpinha. Então, limpa aqui, lava com esponja, água, sabão, deixa secar. E aí sim, depois você, ela sequinha, pode jogar aqui a farinha. E agora eu vou misturar dois tipos aqui de cacau. Então, eu tô com cacau comum e aqui eu tenho 20 gramas e aqui nesse outro potinho 30 gramas de cacau black, ou seja, eu tenho 50 gramas de cacau. Se você quiser colocar, não quer fazer ele com o black, não tem problema, pode botar 50 aqui só do cacau que você utilizar. Se você quiser usar um chocolate em pó, da mesma forma, pode até dividir também, colocar uma parte de cacau e outra, aí é a seu critério, outra aí com o chocolate em pó. Então, vou misturar aqui. E o que eu vou fazer? Como eu quero deixar tudo bem misturadinho, eu já misturo aqui, olha. E faço aquele vulcãozinho aqui no meio. Por quê? Agora, com essa parte aqui bem abertinha, eu vou jogar a parte da esponja que ficou descansando. Olha como é que ela tá super bonita. Ela ficou aqui descansando por mais ou menos uma hora e meia. Isso vai depender realmente do clima. Quanto mais quentinho, mais rápido essa esponja cresce. Ou seja, se você estiver no local quente, simplesmente cobre com um pano. É importante aqui, a gente está lidando com um material vivo. O fermento aqui é um fermento biológico, não é um fermento químico. Então, é tudo vivo aqui dentro. E por isso precisa respirar. Você deixa no escurinho, mas não pode tampar com plástico. Senão, não vai crescer, não adianta. Então, o que nós temos aqui? 250 gramas de farinha, também peneirada, farinha de trigo, uma colherinha só de sopa, inclusive vocês vão ver aqui o total da receita é 100 gramas de açúcar, mas a gente vai usar aqui para
alimentar esse fermento 1 colher de sopa de açúcar. E, além disso, 10 gramas de fermento biológico, então aquele fermento para pão, para pizza, e é esse fermento que você vai usar aqui. Então, 10 gramas de fermento biológico e 100 ml de água morna. Essa água vai fazer com que realmente o fermento, sabe, dá aquela alegria no fermento, e a comida do fermento é o açúcar. Então, mistura bem todos esses ingredientes, pode misturar com a mão mesmo, mistura ali uns 5 minutinhos e tampa, pronto, deixa descansando. Se você tiver num ambiente que esteja um pouquinho mais frio, tampa e coloca no forno, porque aí ali dentro do forno vai conseguir manter um pouquinho mais quente e aí também vai crescer mais rápido. Então, deixa eu pegar aqui minha espátula, ai, quase que eu caio, e vou virar essa esponja toda aqui, olha lá. Olha que bonita. E aqui o panetone, o nome já diz, é um pão, panetone. Então, a gente está realmente trabalhando uma massa de pão. E massa de pão tem que descansar, por isso a gente passa aqui por 2 etapas de fermentação. A primeira, aqui da esponja, que a esponja cresceu bonitinha, ela vai triplicar de tamanho, tá? E depois que a gente prepara essa segunda etapa da massa, também vai descansar. Então, olha lá, agora. E é mão na massa mesmo. Eu venho aqui e sempre sovando de fora para dentro, trazendo a farinha. Pode pegar aqui um raspador ou um alisador que você use para bolo, mas uma espátulazinha aqui, ó, para te ajudar a trazer tudo e vem sovando com a mão. Olha lá, a massa já tá bem cinza, exatamente por conta do cacau black. Olha bem aqui como... Então, já misturei bastante, então já tem aqui uma boa área. E agora eu vou misturando os outros ingredientes. Então, eu vou começar aqui pela gema, eu tô com 5 gemas, então vou botando aqui aos pouquinhos. E vem puxando farinha, abre o meio e vai colocando. Essa hora não pode ter medo de se sujar, viu? Aqui é mão na massa mesmo. Por isso é super importante que essa bancada esteja limpa, tá? Porque a gente realmente trabalha toda a massa aqui na bancada. Pronto, a última gema. Agora abro novamente. E eu vou colocar aqui, nesse caso, ó, já tá inclusive, ó, em ponto de pomada. Eu estou com 100 gramas de manteiga. E eu esqueci de falar, eu já botei uma pitadinha de sal na farinha. Aqui é uma manteiga sem sal, mas você coloca uma pitadinha de sal na farinha, tá? E vamos lá, sovando. E é importante que a manteiga esteja assim cremosa para ficar mais fácil na hora de sovar. Se ela tiver ainda na temperatura de geladeira, aquela temperatura mais durinha, ela fica mais difícil, você vai ter que aquecer a manteiga na mão. Então, ela estando aqui no ponto de pomada, fica mais fácil. Por motivos óbvios, eu estou aqui toda suja, então jogaram o açúcar aqui para mim, eu estou com o restante dos 100 gramas de açúcar. E aqui vamos agregando tudo. E conforme a gente vai sovando,
essa massa vai dando ponto. Então não se preocupe, porque ela vai chegar aqui no ponto. A gente vai sovar isso aqui por uns 10 minutos. Eu daqui a pouquinho, inclusive, minha mão vai começar a limpar um pouquinho mais. E aí eu vou também adicionar meia colher da essência de panetone, pra gente ficar com aquele gostinho do panetone realmente. E agora é trabalhar a massa. Olha lá, eu já trabalhei bem aqui a massa. O que que acontece? Quanto mais a gente sova, mais o glúten da farinha de trigo é trabalhado e por isso ela começa a ganhar consistência e elasticidade. Olha aqui como a massa fica realmente elástica. E aqui eu vou colocar meia colher de sopa de essência de panetone para ficar com aquele cheirinho bem característico. Quem quiser pode botar também um pouquinho de raspa de laranja, que fica bem gostoso, mas hoje eu não vou botar não. Então botei aqui só meia colherinha e vou mexer mais um pouquinho, mas aqui já está no ponto. Olha lá, quase praticamente não cola na mão, porque já trabalhei bastante aqui esse glúten. E para sovar, olha, é importante você saber essa posição. Você vai, empurra e puxa com essa parte aqui de baixo. Então, você empurra com a palma da mão inteira e puxa com a parte de baixo. E assim você consegue trabalhar até com as duas mãos muito fácil. E olha lá, ela praticamente foi só aqui um pouquinho por conta do líquido, mas ela já tá soltando bem da mão e aqui da bancada também. E agora eu vou pesar essa massa, ver quanto que ela ficou de resultado final e porcionar naquelas embalagenzinhas que são já próprias de panetone. É muito comum a gente ver no mercado embalagens de vários tamanhos. Eu gosto muito, eu acho que fica muito interessante aquela embalagem de 250 gramas, porque fica um ótimo presente, até para você fazer para casa mesmo, para você presentear aí seus familiares, ou aquela também de 500 gramas. A de 1 quilo, eu já acho que fica ali para um caso bem grandão ali de família, mas para venda eu acho mais comercial a gente trabalhar com essas menores, tanto de 500 gramas quanto de 250. Mas claro, fica a critério, você vai aí saber com o seu cliente o que você vai entregar. Mas aqui a gente vai trabalhar com a de 500 e 250. Então, eu coloquei só um pouquinho de óleo aqui no prato para eu conseguir pesar. Olha lá, a massa deu 992, 991 gramas. Então, agora eu vou porcionar para colocar na embalagem. Então, olha lá, vou cortar aqui e vou pesar 200 gramas de massa e completar com gotinhas de chocolate. Então, aqui eu tô com 159, 86... Passei 15 gramas, pronto, 200. E aqui eu vou bolear a massa, olha, pegando os dedos aqui, esses 3 dedinhos, e empurro para dentro. Pego a borda e empurro para dentro. E a gente já faz aqui uma bolinha. E vou deixar aqui no cantinho. E agora eu vou pesar essa outra massa aqui com 400 gramas. Então, aqui 400, do mesmo jeitinho, olha lá. Venho com os dedos, empurro para dentro e dessa forma eu faço aqui a bolinha. E agora, eu pego aquela bolinha, abro um pouquinho aqui o meio e eu pesei já 50 gramas dessas gotinhas de chocolate que são próprias para forno, tá? Então, é o chocolate forneável. Aqui é uma gotinha de chocolate ao leite, mas se você achar outras gotinhas,
Pode botar também chocolate amargo. E aqui eu preciso bolear de acordo com que essas gotinhas fiquem todas aqui dentro, mas também separadas uniforme, senão fica tudo só no centro e a borda fica sem gotinha. Então, dá uma sovadinha aqui e não deixa nenhuma gotinha escapulir. Deixa aqui, não, aqui, por exemplo, olha, eu tô com uma área muito grande de massa, então eu preciso ter gotinhas desse lado aqui também. Tenta deixar bem uniforme. Então, olha lá, eu tô com bastante gotinha aqui espalhada. E agora, eu vou simplesmente colocar aqui dentro. Então, deixo aqui no fundinho. E agora a gente vai para a segunda etapa da fermentação. Aqui eu vou deixar também descansando por mais 1h, 40 minutos até ele crescer e chegar aqui na bordinha para a gente colocar no forno. Só vou repetir o processo. Aqui, na verdade, é o dobro do tamanho, então eu tô com 100 gramas de chocolate. É muito chocolate. E o que sobrou da massa deu para mais 2 panetones pequenininhos ou mais um grande desse. Então, fica a seu critério, eu vou fazer 2 pequenininhos aqui. Então, olha lá, com bastante chocolate. Essa minha forminha, ela tá um pouquinho torta, mas não tem problema, porque aqui depois, quando crescer, ele vai ajeitar. E aqui, eu já vou colocar em uma assadeira e vou deixar descansando do mesmo jeitinho, olha, com um paninho assim em cima, para deixar bem aquecidinho, coberto, para ele se sentir aqui protegido e o fermento agir novamente. Meus bonitinhos ficaram aqui descansando dentro do forno apagado, por favor, a gente não está assando, é só para manter mais aquecido um pouquinho, para ele ficar realmente aqui trabalhando o fermento, para ele crescer. E olha lá o que aconteceu. Deixa eu pegar aqui com cuidado. Cresceu bastante. Se eu estivesse com o ambiente ainda mais quente, isso aqui teria realmente inflado até dizer chega, até colar aqui no pano. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedacinho de manteiga aqui em cima. Então, eu vou só dar um leve picotinho nele e colocar um pedacinho de manteiga. Então, aqui, olha, eu venho, faço um X em cima e quando assar, essa manteiga vai derreter e vai penetrar, deixando um pouco mais úmido todos eles. Então, olha, um pedacinho realmente aqui, pronto. Não tem uma medida certa essa manteiga não, tá? É só um pedacinho mesmo, só para realmente, quando entrar, fazer aquele ponto de umidade aqui. Então, agora vou levar ao forno. O forno já está pré-aquecido a 180 graus e aqui ele vai ficar em torno de 30 a 40 minutos, mas isso vai depender muito também do seu forno. Então, para você ter certeza, chegando ali perto de 30 minutos, pega um palitinho, espeta e vê. Se sair sequinho, tá pronto, tá ok. Por que eu estou dizendo isso? Porque forno depende realmente um para o outro. E aqui, como ele tá com cacau black, vai ser difícil você ver ele ficando douradinho. Então, é mais fácil, espeta aqui um palitinho e dá tudo certo. Então, bora lá. E aqui, todos assados, lindos, cheirosos, ficaram por 30 minutos no forno a 180 graus. E olha aqui, ainda tá morninho, tá? Eu deixei esfriando um pouquinho só. Ficaram em torno de 15 minutinhos aqui fora, então eu já consigo tocar, mas ainda tá bem morninho. Mas olha aqui, olha como tá fofinho. Claro, o ideal é você deixar ele esfriar por completo para depois manusear. Mas eu não
tô com esse tempo porque na realidade a minha ansiedade de provar é muita. Então deixa eu colocar aqui, pegar um. E olha lá, gente, eu vou cortar para ver. Olha isso, até caiu aqui uma bolotinha. Gente, o cheiro tá inigualável, porque além do cheiro do panetone, vem o cheiro do chocolate junto. Então, olha só. Olha isso, gente, surreal. Eu vou, claro, pegar aqui um pedacinho. A casquinha, olha, deixa eu até botar bem pertinho aqui do microfone. Ela fica bem crocantinha, olha. Mas por dentro ele tá molinho, super úmido, principalmente aqui nessa parte do topo, onde a gente coloca a manteiga. Agora não é hora de eu falar de boca cheia, principalmente por conta do chocolate black. Eu vou ficar aqui com os dentes, mas é muito leve, não tem um sabor intenso doce, porque é um cacau que não é adocicado, ou seja, se você quiser deixar ele mais doce, eu aconselho colocar chocolate em pó. Eu particularmente prefiro esse toque mais sutil, até porque depois vai entrar recheio. Então, eu posso colocar aqui, inclusive, uma ganache de chocolate ao leite para misturar um pouquinho e dar um pouco mais de adocicado. Mas ele está divino, muito leve e eu não resisto. É um aroma, quando a gente morde, que sobe, incrível. E realmente, olha a textura disso. Olha aqui, olha. É muito fofinho, muito fofinho. Realmente, o panetone ele é um pão muito delicado e aqui ele tá com uma cara super requintada. Mas na próxima aula vamos deixar ele ainda mais requintado. Eu vou rechear e vamos montar uma decoração incrível com uma cobertura de ganache e uma pintura fazendo um efeito aí de quadro negro. Então, te espero na próxima aula. Por 180 graus, quer dizer, por 180 graus não, né? Como é que é? E assar por 30 minutos, Por temperatura temperatura de de 180 graus, isso.